Eu vou estar lendo lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 11. Há algum tempo atrás, na verdade há um bom tempo atrás, os irmãos que têm mais tempo de igreja aí vão lembrar disso. Tinha uma banda que foi muito influência na igreja evangélica da década de 90 para os anos 2000, que se chamava Voz da Verdade. Inclusive tem uma cantora agora que regravou uma música deles, que é bem das antigona, que é aquela: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Vocês concordam comigo aí, para mim não achar que eu sou velho sozinho, hein? Vai se manifestando aí. Essa é bem das antigas. E eles ficaram conhecidos pelo fato deles virem de uma constância de sempre terem músicas que estavam no auge, né, no mundo gospel. Essa, além do Rio Azul, foi uma das bem antigonas mesmo. E eu acho interessante que, apesar de tanto tempo, né, eu acho que já deve ter aí quase uns 20 anos, mais ou menos, essa música aí. E tem uma cantora jovenzinha, eu não sei se é a Gabriela Rocha ou se é a Isadora Pompeu, mas eu sei que é uma dessas moças jovens que está na atualidade aí, regravou essa música. Tinha a música do Escudo, né? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. E a música do povo no deserto e tal. Então são várias músicas que marcaram uma época, né? Na época onde estava surgindo os grupos de louvor. E é interessante que durante todo esse percurso dessa banda, nas igrejas, principalmente nessas igrejas que dão oportunidade, né? Tinha o pessoal que era fãzaço dessa banda, que só cantava as músicas dele. Inclusive lugares onde a gente passou, que a gente conheceu pessoas que eram assim, e que até hoje a gente ouve falar: ó, fulano ainda continua cantando Voz da Verdade, quando dá oportunidade para ir lá na igreja. Então é interessante como essas pessoas influenciaram. E teve uma dessas músicas dele que acabou se tornando conhecida por causa de uma polêmica que gerou. E essa música, ela falava assim, que Deus, ele tarda, mas ele não falha. E eu cansei de ouvir pregações a respeito disso, né? A respeito de pessoas falando contra essa música, né? Que como que Deus, sendo Deus, a gente diria, hoje em dia falar de tardar, eu acho que os jovens não sabem nem o que a gente está falando. Tardar é demorar, tardar é você se atrasar, né? E as pessoas falavam: como que Deus, ele vai se atrasar sendo Deus, né? Isso é como se você estivesse depreciando o nome de Deus. E é interessante que durante esses últimos dias o Espírito Santo, ele falou comigo e ele me trouxe para uma passagem onde, depois de tantos anos, né, a gente alimentando essa maneira de pensar, da qual a gente foi instruído por vários líderes da época, o Espírito Santo acabou me trazendo para uma passagem onde acabou mudando a minha maneira de enxergar, e eu gostaria de estar compartilhando isso com você. E o que é incrível é que não é simplesmente uma questão de que mudou essa perspectiva que eu tinha a respeito de Deus atrasar ou não atrasar, mas eu acabei entendendo que Deus, ele não simplesmente se demora, que Deus, ele não simplesmente se atrasa, mas ele ainda faz isso de propósito. E é interessante você pensar a respeito disso, porque tudo que Deus faz é totalmente calculado. E você vai encontrar, na maioria das vezes, um Jesus que ele se encontrava com as pessoas e falava assim na frente delas: o que você quer que eu te faça? E a pessoa falava assim: eu quero ver. O outro falava: eu quero andar. O outro falava: eu quero ser curado. O outro falava: eu quero ouvir. E Jesus falava: então seja curado. E imediatamente aquilo que a pessoa pedia se tornava uma realidade na vida dela.
Só que existe um outro porém também na maneira de trabalhar de Deus. E a gente acaba entendendo que quando Deus, ele não age no imediato daquilo que você tem pedido, é sinal de que aquilo que ele está providenciando é maior do que aquilo que você está pedindo. E daí a necessidade de eu conseguir aliviar toda a minha ansiedade de querer o meu imediatismo, de querer receber na hora aquilo que eu quero. Lá em João 11, eu vou ler só alguns versos porque é uma passagem bem conhecida. Fala assim, lá no verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia. Lá no verso 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E o verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. São passagens extremamente conhecidas. Esse último verso, então, nem se fala. E esse último verso, se você fosse ler lá na Bíblia, tradução Júnior Brito, na linguagem de hoje, iria estar falando assim: Senhor, você está atrasado. Em outras palavras, é isso que Marta está falando para Jesus. Você está atrasado. E uma das coisas que é necessário para que você consiga entender o contexto do que eu quero te passar aqui, é que não existe uma hora certa. Existe um tempo que eu, na minha perspectiva, acho que é certo. Normalmente no nosso mundo, dividido pelo cronos, dividido pelo tempo, por anos, por estações, nós achamos que as coisas elas têm que ser conforme a nossa natureza manda. Então eu tenho um determinado tempo, eu tenho um determinado prazo para que aquilo se cumpra. E se não se cumpriu, então acabou. Ou eu estou atrasado, ou então a possibilidade passou, acabou e não vai acontecer. Só que o que nós precisamos entender aqui, acima de tudo, é que a hora certa é a hora que ele chega. O que nós precisamos colocar acima de tudo e acima de todos, independente daquilo que você tem pedido, é que a hora certa é a hora que ele chega. Essa é a hora certa. A hora certa não é a hora que eu achava que era certa, é a hora que ele chega. Esse é o momento que ele designou para que aquilo acontecesse. E é interessante que eu gosto de me colocar no lugar dos personagens para que eu consiga entender a visão que eles tinham naquele momento e sentir o que eles sentiam naquele momento. E se você parar para pensar a respeito dessa família, desses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, amigos íntimos de Jesus, a ponto de Jesus dormir na casa deles e se declarar publicamente que eles eram seus amigos. Você imagina só, Jesus, ele tinha a possibilidade de ter chegado a tempo, enquanto eles mandaram o comunicado para que Jesus ele comparecesse. Jesus ele tinha a possibilidade de chegar a tempo. Jesus tinha a capacidade para curar Lázaro. Só que mesmo ele tendo a capacidade e a possibilidade, ele preferiu não ir. Então, imagina só como é que estava a cabeça dessas irmãs. Dessas 2 pessoas que confiavam em Jesus, que acreditavam que ele faria a diferença naquele lugar e naquele momento. Só que elas foram frustradas ao perceber que Jesus ele não vinha. E o incrível disso tudo é que se você continuar lendo essa passagem, lá no comecinho, você vai perceber que quando Jesus ele fala assim, vamos para a Judeia, os seus discípulos eles falam assim, Jesus, você esqueceu que a gente saiu de lá na base da pedrada, que eles estão procurando te matar? Como assim a gente vai voltar para lá? Ou seja, aquelas pessoas odiavam a Jesus, eles procuravam tirar a vida de Jesus. E de repente Jesus fala, voltemos para a Judeia agora. Agora é a hora da gente voltar. Então aquelas pessoas que estavam ali, dando o ombro para que Marta e para que Maria chorasse, eram pessoas que não gostavam de Jesus, que queriam a morte de Jesus. Então você imagina só, Marta e Maria falando, não, Jesus vai chegar. Não, daqui a pouco Jesus vai resolver a situação. E o seu irmão cada vez piorando, seu irmão cada vez piorando. E as pessoas falando, meu Deus, agora o que a gente vai fazer? Vamos levar ele daqui, vamos procurar uma outra situação. E elas, não, Jesus ele vai vir, Jesus ele vai vir, Jesus ele vai vir. E Jesus ele não vem. Aí você imagina só como é que fica a cara delas diante daquela população que já não era muito afim desse tal de Jesus. Ué, não era esse Jesus
que dormia na sua casa? Não era esse Jesus que confessava publicamente que vocês são os melhores amigos? Não era esse Jesus a quem vocês confiavam acima de tudo e dizia que ele era Deus de amor e que ele se preocupa com vocês? Em outras palavras, onde está o seu Deus? Uma das coisas que nós vamos perceber quando nós estamos diante de uma frustração, diante de uma expectativa da qual a gente não teve ela suprida, diante das nossas orações, diante daquilo que a gente apresentou diante de Deus, é que sempre vai ter alguém para perguntar para você: aonde que está o seu Deus? Aonde que está aquele no qual você tem colocado tanta sua fé? Aonde que está aquele no qual você adora tanto indo na igreja? Aonde você faz tudo para agradá-lo? Aonde que está ele? Que era para estar agora aqui e não está. Por que que ele não está resolvendo a sua situação? Por que que ele não está resolvendo o seu problema? Por que que ao invés dele estar aqui colocando a sua cabeça no ombro, por que que é eu que estou aqui no lugar dele? Aonde que está o seu Deus? Isso é uma das coisas mais comuns de se acontecer nos nossos dias. Porque é muito fácil eu falar a respeito de que você precisa guardar a sua ansiedade, que você precisa confiar em Deus, que Deus ele tem o controle de tudo, mas é muito difícil eu conseguir viver isso na prática. É muito difícil na hora que eu estou vendo que a situação está piorando mais do que aquilo que eu imaginava, e eu continuar acreditando que Deus ainda vai fazer alguma coisa, por mais que no natural já não tenha mais o que ser feito. É praticamente impossível, em outras palavras, eu falar que eu vou conseguir manter o controle numa situação onde eu já perdi o controle. Essa que é a grande realidade que nós precisamos viver. O Evangelho ele nos convida para viver uma vida que não é nossa. Ele nos convida para viver um comportamento que não nos é comum. Porque como que eu vou me segurar, como que eu vou guardar essa ansiedade? E a palavra de Deus, ela é tão intrínseca quando se trata disso, que ela fala que quando Jesus ele entra na cidade, Marta ela já está tão esgotada, ela já está tão desesperada, que ela nem espera ele chegar na casa dela. Ela já corre e vai ao encontro dele. Ela não aguenta mais gente falando assim: cadê seu Deus? Aí você não está vendo? As coisas estão piorando, esse cara não é de nada, esse cara não vale nada, é um mentiroso. Quando Jesus ele aponta na entrada da cidade, ela já está lá. Porque ela não está aguentando mais. E ela libera aquilo que normalmente a gente também fala. Né? A gente acabou de cantar aqui que nós precisamos profetizar aquilo que a gente está querendo. Só que muito pelo contrário, a gente prefere falar a respeito daquilo que a gente está vendo do que daquilo que a gente está querendo. Eu prefiro olhar aquilo que é físico, que é visível e que está acontecendo e falar assim: você chegou atrasado, você demorou. Você não correspondeu às minhas orações, você não cumpriu com as minhas expectativas. Do que falar assim: Deus, eu acredito que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa. Eu acredito que por mais que eu não esteja vendo, eu já estou vivendo aquilo que eu quero que aconteça. Eu posso trazer à existência aquilo que não existe, porque o Senhor está aqui. Por mais que não fosse a hora que eu queria. É preciso que haja compreensão de que para Deus não existem emergências. Você consegue ter essa percepção? Deus não vive em emergências. Deus não tem incêndio para apagar. É muito comum você ouvir pessoas falando por aí: Deus tem pressa, Deus tem pressa. Não, você tem pressa. Deus não tem pressa. Nós temos emergência. Nós temos um tempo limitado. Só que, meu tempo está acabando. E nós temos esse desespero no nosso fato do nosso ser humano. Porque o nosso tempo ele é contado, os nossos dias são contados. Mas nós nos esquecemos que isso daqui é simplesmente um nada comparado à eternidade que Deus ele tem preparado para nós. E é difícil da gente conseguir entender. Não que eu esteja dizendo que a nossa vida não é para ser vivida, ou que nós não precisamos viver o maravilhoso agora. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes nós não conseguimos atingir a percepção que Deus tem a respeito do tempo que a gente está vivendo. Muitas das vezes nós se preocupamos mais com aquilo que a gente está pedindo do que com aquilo que Deus está querendo nos mostrar. E conforme eu comecei falando aqui, quando Deus está demorando de fazer alguma coisa, é porque provavelmente Ele vai fazer diferente do que aquilo que você está pedindo. E é incrível de você pensar que aquilo que Deus ele tem para te dar sempre é maior do que aquilo que você quer.
Lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, ele fala que muito mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado, infinitamente mais é o que ele tem para te dar. Você tem noção? Muito mais do que aquilo que você tem pedido, ou até do que você tem pensado. Por quê? Porque o pensamento dele é muito além do seu. Às vezes você está preso num algo que você acha que é aquilo, mas o que Deus ele quer é muito mais além do que isso. Muitas das vezes você está chorando, choramingando e falando, e porque Deus ele não te arranjou um emprego na empresa que você queria, sendo que a vontade de Deus é que você seja dono daquela empresa. E você fala, por que se demora, Deus? A gente não consegue entender porque a gente simplesmente olha aquilo que está na nossa frente. E Deus, ele caminha na eternidade, então o que é para ele ver o nosso futuro daqui a alguns anos? Daqui a alguns meses, o que é um futuro de meses para Deus que caminha na eternidade? Por mais que para nós pareça muita coisa, na nossa vida efêmera, nos nossos dias que passam tão rápido, no nosso tempo que nos degrada, para Deus é simplesmente um sopro. Diante de alguém que caminha na eternidade. O que nós precisamos começar a enxergar a partir dessa mentalidade é parar de se perguntar, por que Deus? Por que Deus? E começar a se perguntar, o que Deus ele quer? O que Deus ele está querendo me ensinar com esse tempo de espera? O que Deus ele está querendo que eu faça? Aonde Deus ele está querendo que eu chegue? Nesse tempo de espera, onde ele não concretiza aquilo que eu tenho pedido tanto. Será que Deus ele não está me preparando para alguma coisa maior? Será que Deus ele não está fortificando a minha estrutura para suportar aquilo que eu tanto almejo? O que será que vem da mente de Deus? Porque eu me preocupo muito com o que eu quero e eu emburro como uma criança porque eu não estou recebendo aquilo que eu estou pedindo. Mas eu me esqueço que aquilo que Deus ele tem para me dar é muito maior do que aquilo que eu peço. E depois a gente se sente envergonhado porque a gente reclamou tanto, sendo que Deus ele tinha algo tão grande para fazer na nossa vida. Quando a gente recebe, a gente fala, meu Deus, eu reclamando, né, achando que o Senhor estava demorando. Quem me dera eu tivesse o entendimento de ver o meu futuro. Mas se eu tivesse o entendimento de futuro, aí eu não precisaria confiar em Deus. Eu simplesmente confiaria mais uma vez naquilo que eu vejo, não naquilo que Ele me diz. O que Ele te diz? Ele diz que é seu amigo. O que Ele te diz? Ele te diz que nunca vai te abandonar. O que Ele te diz? Ele te diz que quando Ele passar, Ele vai dormir na sua casa. E o que você vê? Eu vejo que você demorou. Alguns dias atrás eu me encontrei com um rapaz que fazia... A última vez que eu tinha o visto, ele estava passando por uma situação muito difícil. Ele estava acabando a faculdade e tal, e tinha casado há pouco tempo. E ele estava... Sabe quando a pessoa corre e não sai do lugar? Quando a pessoa se frustra em todos os seus planos, os seus projetos, ela muitas das vezes calcula alguma coisa que vai acontecer e não acontece. E ele corria... Inclusive, eu até tinha arranjado um serviço de freelance para ele durante alguns dias, porque ele estava numa situação muito difícil, muito complicada. E ele já estava até arrumando tudo para ir embora da cidade, para arranjar emprego numa outra cidade, porque ele não via solução para a situação dele. Por mais que ele se esforçasse tanto, trabalhasse de domingo a domingo, as coisas não se resolviam. E eu ficava observando aquela correria, aquele desespero daquele jovenzinho, pouco tempo de casado, e chateado porque nós ficamos insatisfeitos quando nós vemos algum amigo, algum conhecido tendo que ir embora porque não está conseguindo suprir as suas necessidades no lugar onde ele gosta de estar, junto com a sua família, no lugar onde ele foi criado. Eu já vivi isso e eu vi aquilo acontecer na vida daquele rapaz. E aconteceu que o tempo passou, e algumas semanas atrás, eu vim a ter um encontro com esse rapaz. Só que ele estava totalmente diferente. Na verdade, ele veio ao meu encontro porque ele precisava fazer um serviço. E ele estava já com um carro novo, com um filho pequeno. E ele não foi embora para essa cidade a qual ele já tinha tudo certo para ir, já estava se desfazendo das coisas dele tudo aqui.
E a vida dele se transformou. Simplesmente a vida dele se transformou. E ele falou assim, alguém ainda perguntou para ele assim, mas você não ia embora? Alguém que estava junto comigo. Ele falou assim, não. Uma das empresas para a qual eu me candidatei lá naquela cidade me chamou. Só que eu não precisei ir embora. Eles me contrataram para mim continuar trabalhando aqui de casa. Ele falou, eu trabalho na minha casa. Ele falou, até o computador que eu trabalho, eles que me mandaram. Ele falou, agora eu trabalho para os maiores bancos do Brasil. Eu desenho o sistema para tudo quanto é banco do Brasil. E a vida dele prosperando, um cara muito de Deus. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, como que a vida da gente é, né? Se debatendo, parecia que estava numa areia movediça, que quanto mais você se debate, mais você afunda. E de repente, quando você menos espera, no de repente de Deus, a vida começou a andar para frente. Parece que começou a tracionar. E as coisas começaram a acontecer. Aquele jovem que antes precisava de ajuda, agora ele é quem ajuda os outros. E depois eu ainda cheguei em casa e falei para Esther, Esther, você vê como que Deus é na nossa vida? Quando chega o tempo de Deus, quando chega a hora de acontecer, simplesmente acontece. Sabe, por mais que você seja bom ou que você tenha feito, a graça do cotidiano de Deus, a graça que é comum, ela simplesmente te abraça e as coisas acontecem. E aí quem te viu antes fala assim, o que aconteceu? O que é isso? Como assim? E na verdade não existe uma explicação. Porque graça é realmente a respeito de você receber algo que você não merece. Algo que muitas das vezes você não fez por onde. Mas que Deus, ele simplesmente olhou e falou, agora é hora. Esse é o tempo. E de repente cai tudo em cima da sua cabeça. Quando chega o tempo de Deus, as coisas simplesmente acontecem. E o mais incrível de tudo isso é que muitas das vezes a gente clama tanto a Deus em busca de um milagre. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, eu preciso disso. E no fim das contas, quando as coisas acontecem, a gente acaba entendendo que desde o começo, a intenção de Deus nunca foi te dar um milagre. A intenção de Deus sempre foi fazer de você um milagre. As pessoas queriam que Jesus ele chegasse para curar Lázaro. Fazer a mesma coisa que qualquer médico poderia ter feito. Mas Jesus ele não queria curar Lázaro. Ele queria dar uma nova vida para Lázaro. Lá em Gênesis conta que Abraão, ele não simplesmente tinha uma bênção. Ele se tornou uma bênção. Ser tu uma bênção. Então, mais do que aquilo que nós temos pedido, é aquilo que Deus ele tem para fazer em nós. Não é simplesmente a respeito daquilo que Ele vai fazer através de você. É a respeito daquilo que Ele quer construir em você. Lázaro ele se tornou uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E se Jesus tivesse curado Lázaro? Lázaro seria simplesmente mais uma história de cura entre as milhares que Jesus realizou. Mas não existe uma pessoa que você não fale a respeito de Lázaro que não conheça a história do homem que estava morto e ressuscitou. Porque aquilo que Deus ele queria fazer era algo marcante, era algo extraordinário. A palavra de Deus diz que a partir do momento em que aquele milagre acontece, os discípulos de Jesus eles se multiplicaram. As pessoas que queriam matar Jesus, agora eles queriam matar para valer. Mas a fama de Jesus, ela inundou todos os lugares. Em todos os lugares para onde se ia, se ouvia falar a respeito de um tal de Jesus que trouxe a vida a um homem que estava 4 dias morto. E a casa de Lázaro, a casa da alegria, a casa das festas, ela se tornou um memorial da glória de Deus. As pessoas elas vinham de todos os lugares para conhecer o cara que morreu e reviveu. Né? O Carlos fala que gosta das experiências de quase morte. Imagina a experiência de morte total.
As pessoas contam de como quase morreram. Imagina o cara contando de como ele morreu e depois ele reviveu. Aquilo era extraordinário. E todo mundo queria ver a cara daquele tal de Lázaro e comprovar se era realmente verdade aquilo que contavam. Mais do que te dar um milagre, ele quer fazer de você um milagre ambulante. A intenção que Jesus ele tem a respeito de nós é de transformar a nossa agonia em tranquilidade, é de transformar a sua dor em prazer, é de transformar o seu desânimo em felicidade, a sua morte em vida, o seu velório em festa. Ah, mas é impossível. Exatamente, é por isso que é de Jesus. Porque se fosse possível, você mesmo fazia. Muitas das vezes Deus ele precisa demorar um pouquinho mais para acabar as nossas capacidades, para acabar as nossas possibilidades, para que aí só um milagre seja o que consegue fazer. A única coisa que consegue modificar essa estrutura, transformar essa situação, é um milagre. Opa, então aqui a gente está falando de Jesus agora. Não tem mais para onde correr. Não existe médico que consiga resolver. Não exista um líder religioso que consiga resolver. É necessário a presença do único que traz a vida, aquele que está morto. Tem um cara que se chama Robert Schuller, e ele fala que qualquer um pode contar as sementes de uma maçã, mas só Deus pode contar o número de maçãs em uma semente. É mais ou menos a respeito daquilo que Deus ele tem a capacidade de fazer na sua vida. Muitas das vezes nós estamos na esperança daquilo que eu acho que é, daquilo que eu acho que pode. Mas eu me esqueço que Deus, o pensamento dele é muito mais alto do que o meu. Que a possibilidade de Deus ela é infinita diante dos meus limites, das minhas limitações. O que Deus ele tem para mim? Será que o que Deus tem para mim é aquilo que eu tenho tanto buscado? Ou será que de repente aquilo que eu tanto busco vai se tornar uma poeira, um vento diante daquilo que Deus ele começa a me mostrar? Aquilo que Deus ele tem para mim é muito maior do que aquilo que eu tenho pedido, muito maior do que aquilo que eu tenho pensado. Deus ele não nos levantou, ele não nos chamou para que nós fôssemos qualquer um. Você que pensa que muitas das vezes você simplesmente está querendo uma graça da parte de Deus, querendo uma bênção de Deus. Deus ele não te chamou para te dar uma bênção. Deus ele não te chamou para realizar o seu sonho. Sabe, a gente tem uma mania, a gente tem um costume de falar assim, seja feita a sua vontade. E a gente fala até com um ar de desânimo, né? Porque, eu queria a minha, né? Eu queria mesmo, era a minha vontade, mas já que eu tô vendo que é meio que impossível, então seja feita a sua vontade, né? Só que isso é totalmente errado. Porque a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa. Porque o plano de Deus ele é maior do que o nosso. O sonho de Deus ele é muito mais extenso do que o nosso. Ele é muito mais alto. E a gente pensa que o nosso é o melhor. A gente pensa que o nosso plano, que o nosso projeto que é o melhor. O nosso sonho que é o que vai nos trazer a efetiva felicidade. E quando nós começarmos a viver aquilo que Deus ele tem projetado para nós, quando a gente entrar na história que Deus ele já escreveu para nós, aí nós vamos começar a entender o porquê daquilo que a gente vive. A gente vai começar a entender o porquê de coisas que a gente não entende a respeito de nós mesmos. Por que eu sou assim? Por que nossa, eu não queria ser assim. Mas até o motivo de você ser, até a maneira como Deus ele te desenhou, a sua personalidade, as suas capacidades, as suas limitações, tudo isso tem a ver com aquilo que Deus ele escreveu para você viver. Um lugar que só você é capaz de se encaixar. É seu, é para você. Só que muitas das vezes nós temos trocado os sonhos de Deus, trocado os planos de Deus pelo nosso prato de lentilha. Deus ele está querendo te dar primogenitura. Mas fala assim, mas eu estou com tanta fome e a minha necessidade atual é tão grande. Passa esse prato para cá, vai. Eu gostaria que você ficasse de pé.
se nós conseguíssemos entender pelo menos 1/10 da capacidade de Deus, de ter uma mínima percepção a respeito do que Ele pode fazer na nossa vida, do que Ele pode te fazer viver, da transformação que Ele é capaz de trazer na sua vida, na sua família, na sua casa, nesse problema que você acha que é tão impossível. Não tenha medo do tempo. Não tenha medo dos seus prazos, não tenha medo da sua inquietação, dos seus sentimentos que te colocam para baixo e que te dificultam de se aproximar de Deus, da sua ansiedade que fala que você não consegue, que fala que já foi, que já era. Não tenha medo de nada disso. Muitas das vezes Deus ele nos faz promessas, e se você parar para pensar, Deus ele sempre fala lá na nossa época de infância. Ele pega Davi lá por trás das malhadas e unge ele a rei. Ele pega José lá no meio de uma tribo, no meio do nada, e fala: você vai ser o governador. Ele era o rei. Ele era o rei do tempo de Deus. No seu tempo ele ainda era um pastor atrás das malhadas, fazendo o serviço que ninguém queria fazer. José ainda era um menino, mal visto pelos seus irmãos e de quem todo mundo fazia chacota dos sonhos que Deus tinha dado. Você já pensou se eles fossem se importar com o tempo que eles precisariam atravessar? José, ele foi vendido com 16 anos. Ele foi assumir o seu posto de governo com 30 anos. Tem noção? Será que na nossa mega ansiedade que nós vivemos nos dias de hoje, será que eu ainda estaria confiando em Deus depois de tanto tempo? É por isso que nós precisamos fazer uma manutenção diária a respeito do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não estivermos em contato direto com Ele, você não precisa nem de nada e nem de ninguém. Os seus próprios sentimentos vão te afastar. Os seus próprios desvaneios, os seus próprios pensamentos vão te levar para longe de Deus. Feche seus olhos aí. Santo Deus, amado, eterno, poderoso, nós estamos gratos a Ti, Pai. Eu estou grato a Ti pela vida de cada uma das pessoas que aqui se encontra, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão no trabalho, as pessoas que estão assistindo essa mensagem gravada. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja trazendo, Pai amado, uma perspectiva diferente. Que nós comecemos, Pai amado, a olhar a partir de agora com a perspectiva do que o Senhor está vendo e não daquilo que a gente está vendo. Que nós passemos a nos direcionar, ó Pai, por aquilo que o Senhor fala e não por aquilo que a gente vê. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha a estar a cada dia nos estabilizando, que o Senhor venha a estar confirmando os nossos passos, que a cada dia mais nós nos sintamos mais fortes em Ti, ó Pai, que a nossa fé a cada dia seja acrescentada, que a cada dia mais, ó Pai, nós estejamos mais certos, que nós estejamos mais firmes em Ti, ó Pai, em quem nós temos crido, que nós estejamos certos que o nosso Redentor vive, que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um projeto nas nossas vidas, e que isso não fala simplesmente a respeito de eu ir pregar em algum lugar, mas que isso fala a respeito da vida que o Senhor desenhou para mim viver. Isso fala a respeito do trabalho que eu vou desenvolver, isso fala a respeito das pessoas com quem eu vou me relacionar, isso fala a respeito da maneira que eu vou me posicionar e que isso vai servir de testemunho para quem me conhece, para quem me vê. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja nos alinhando, ó Pai amado, com a Sua vontade. Que se muitas das vezes nós estamos, ó Pai, nos nossos desvaneios, saindo fora do Seu caminho, saindo fora da Sua presença, por causa de muitas das vezes um prazer temporário, por causa de muitas das vezes algo que me arrebata por alguns instantes, que o Senhor, ó Pai amado, venha nos trazer de volta com Seus laços de amor. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha fazer a diferença nas nossas vidas,
Que a cada dia, Pai, nós estejamos crescendo de fé em fé e de glória em glória. Que a sua luz esteja brilhando cada dia mais forte. Que quando nós se sentirmos, ó Pai amado, fracos, que quando nós se sentirmos falhos, que quando nós se sentirmos, ó Pai amado, frustrados diante das situações, ao invés de nós corrermos para longe de Ti, que nós venhamos correr, ó Pai amado, para a sombra do Onipotente. Que nós estejamos debaixo das Suas asas, Deus. Que nós venhamos achar proteção em Ti. Que nós possamos passar pelo dia mal, que nós possamos passar pelo vale, ó Pai amado, da sombra e da morte, segurando na Sua mão, Deus. Que nós estejamos prontos, ó Pai amado, para os dias que vão vir, para tantas coisas boas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, mas também para situações difíceis que a nossa vida nos traz. Que o Senhor esteja trabalhando dentro de nós e nós aceitemos ser trabalhados por Ti. Que a cada dia o Senhor esteja nos forjando para que nós estejamos mais parecidos contigo. Que o Seu cinzel, ó Pai amado, esteja nos modificando e nos colocando, ó Pai amado, no centro da Sua vontade. Esteja tirando tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que nós não precisamos e está dentro de nós. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos vivificar, que o Senhor venha transformar as nossas dores em alegria. Que nós consigamos ver, ó Pai amado, até nas coisas ruins, a Sua mão ali, fazendo parte, ó Pai amado, da nossa situação, nos conduzindo diante de um processo e entendendo, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, que todas as coisas cooperam, Pai, para o nosso bem, que o Senhor tem um plano através disso que nós vivemos. Eu te peço que a cada dia mais, ó Pai, o Senhor esteja nos dando entendimento e discernimento, para que nós possamos viver conforme a Sua vontade, e para que nós possamos viver, ó Pai amado, essa vida tão abundante que o Senhor, ó Pai amado, tem preparado para nós, e que muitas das vezes nós temos deixado de lado para fazer as coisas do nosso jeito. É o que eu te peço, Pai, como igreja, Deus, esteja nos conduzindo, Pai, esteja trabalhando através de nós em nossas famílias, esteja trabalhando nas pessoas que a gente conhece, que nós sejamos, ó Pai amado, uma placa que aponta para o Seu reino, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém?